E se você acordar amanhã e descobrir que todo o tempo que você estudou para concurso, você estudou errado? Imagina só, em um belo dia você descobre que todo o tempo que você gastou estudando, você estava indo para o caminho errado. Pode parecer loucura aquilo, mas que isso? Tem 3 anos que eu estudo, eu não estudei totalmente errado. Será que sim? Será que não? Eu recebi um depoimento muito interessante de um aluno e eu queria compartilhar com vocês, porque isso me fez ter uma reflexão sobre a caminhada dos meus alunos e como eles entram no DAC. Se você tiver interesse, dá um clica aqui, o link vai estar na descrição do vídeo. É muito comum eu ouvir histórias dos meus alunos lá no DAC, muito parecidas com esse depoimento aqui que eu quero compartilhar com você. E por que eu quero trazer esse depoimento? Porque talvez você aí, nesse exato momento, ainda não se deu conta de que talvez você está indo para o caminho errado. E por mais rápido, por melhor, por mais intenso que seja o seu estudo, se ele for para o caminho errado, a aprovação vai ficar cada vez mais distante. Imagina só, vamos supor que você é de Goiás e quer ir para Goiânia. Se você pegar um caminho errado, você não vai chegar em Goiânia. Por mais rápido que você for, por melhor que seja o teu carro, não vai adiantar. Se você estiver indo para o caminho errado, você não vai chegar no destino, e o nosso destino é aprovação. Então eu quero compartilhar esse depoimento aqui com vocês, para propor, mostrar e colocar aqui para vocês, para refletir exatamente sobre o que vocês estão fazendo. Se o emprego de esforço que vocês estão fazendo realmente está refletindo em aprovação, em estudo correto, em forma correta, em evolução, em aprendizado, em aumento de porcentagem de estatística de acerto de questões. Uma aluna mandou isso aqui para mim. Comprei hoje e estou devorando cada aula com muita atenção. Isso aqui é que me chamou a atenção. Surreal, surreal. E já estudei o tanto que estudei errado nessa vida. Isso aqui, pessoal, não é só ela que me fala isso aqui. Muitos alunos que entram no DAC mostram exatamente isso aqui para mim. E aí, quando eles entram lá e percebem que existe uma forma mais simples e mais objetiva de estudo, eles descobrem o quanto eles já aplicaram tempo e esforço no caminho errado. Ela fazia menos de 60%, anos de estudo, anos de estudo e menos de 60% de acerto. E aí, uma pessoa que tem anos de estudo, com 60%, ela tem que despertar. Se você ainda não despertou, se você ainda não chegou nesse momento do despertar como ela, esse foi exatamente o motivo em que eu trouxe esse depoimento, porque eu quero despertar você agora. Se você já tem anos de estudo e a sua porcentagem de acertos menos de 60%, para mim eu ainda considero menos de 70%, mas para ela 60%. Se você ainda está nesse momento em que você tem anos de estudo e ainda está em menos de 60%, você tem que parar e pensar o que está acontecendo de errado. Não é normal isso. Não é normal. E ela despertou aqui, ó. Óbvio, óbvio, óbvio que estava errando em muita coisa. Óbvio. Aí ela faz uma pergunta: por que eu não mudei antes? Provavelmente, e essa é uma resposta que pode ser estranha para você, mas talvez você não mudou antes porque você não estava mentalmente preparado para mudar. Talvez você estava tão arraigado em você o estudo tradicional, que se eu apresentasse para você o estudo por questões, ou qualquer outra pessoa apresentasse para você o estudo por questões, você não teria maturidade mental de aceitar. Então, não se questione, Vanessa, tá? Não se questione por que você não mudou antes. É porque talvez você precisava passar por tudo isso para identificar que existiria algo errado. E abrir-se o coração para entender que você precisa mudar. Existe uma frase aqui: é loucura você fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Então, se você está aí, nesse mesmo caso, anos de estudo, com 60%, 70% de acertos, e não sai disso, não muda isso, algo de errado está acontecendo, você precisa despertar sobre isso. Se eu tivesse descoberto
há mais tempo teria passado na prova de analista do Ministério Público, que eu tanto queria. Mas a bola para frente, foco no TJ Rio de Janeiro. Vou contar aqui uma experiência minha, tá, pessoal? Uma experiência minha. Eu queria muito, mas muito ser aprovada no Cefaz Goiás, assim como ela queria no analista do Ministério Público. Só que eu não estudava por questões, eu não conhecia o estudo por questões, ele veio depois disso. E eu reprovei na prova. E foi a maior decepção da minha vida. É uma das coisas que, assim, foi a maior decepção no meu estudo foi essa reprovação no Cefaz Goiás. Por quê? Porque eu queria muito, assim como ela. Só que eu não estudava por questões. E eu ainda não tinha despertado para o estudo por questões. Eu estudava muito, mas muito. E mesmo assim, eu não tinha a visão de identificar onde estava o problema, onde estava o erro. Eu não tinha me atentado a isso. Eu estudava, empregava, não tinha noção se eu estava indo bem ou mal, se isso se o meu esforço se refletia em acerto de questões, eu não tinha esse controle, essa visão. Eu fui fazer a prova e literalmente eu travei. Eu travei. Eu estava eu queria tanto aquilo que eu travei. Então eu não treinei em casa o que eu precisava treinar, que era questões, a habilidade de resolver questões na hora da prova. Então eu travei. E sim, eu cometi vários erros, assim como a Vanessa. Cometi vários erros. Eu não tinha menos de 70%. Na verdade, eu nem controlava muito isso. Olha que loucura, eu não controlava, eu não sabia nem qual era a minha porcentagem de acertos antes de conhecer o estudo por questões. Eu não tinha esse controle, eu não fazia questão, porque para mim isso não era importante. E lógico que eu também estava errando muito, porque eu estava empregando tempo e esforço no caminho errado. Então a aprovação não vinha. Eu passei muito tempo sem a aprovação vir, porque eu empregava tempo e esforço no caminho errado. Eu também cheguei a falar para mim assim, se eu tivesse conhecido o estudo por questões antes, eu teria passado no Cefaz Goiás. Mas eu acredito de verdade que tudo acontece no momento em que tem que acontecer. Provavelmente, se eu não tivesse passado por isso, eu não teria tido o coração aberto de acreditar no estudo por questões, que às vezes a gente precisa apanhar da vida para a gente acreditar em determinadas coisas. E é isso, pessoal. Esse momento, se você está vendo esse vídeo, é porque se você chegou até aqui, a gente já está com 7 minutos de vídeo, quase 8. Se você chegou, teve a capacidade de ficar aqui comigo até esses 8 minutos, é porque o teu coração já está preparado para o estudo por questões. E para fazer essas descobertas que às vezes parecem óbvias, mas para nós é cego. Nós que estamos estudando, a gente às vezes é cego no nosso próprio desempenho. Não se lamente por você não ter descoberto, só que a partir de agora, que você chegou comigo a 8 minutos de vídeo, você não pode mais dizer que você não sabe o melhor caminho. E agora você precisa aplicar o que você precisa aplicar para perceber o quanto de erro você já cometeu e não cometer novamente. Para que a partir de agora, esses 60 virem 70, 70, 80, 80, 90, que é o que eu prego para os meus alunos, porque eu quero que eles sejam os primeiros. 90%. Se você chegar a 90% de acertos nas questões, como eu ensino lá no DAC, você vai disputar os primeiros lugares de qualquer concurso. Quando eu estudei por questões, no meu período antes da minha aprovação, eu cheguei a 88% de acertos no site de questões. Então você precisa chegar lá também, muito próximo de 90 ou 90, porque aí você não vai depender de nota de corte, você não vai depender de nada. Você vai ali disputar os primeiros lugares. Acordem, despertem. A partir de agora você já não pode mais dizer que você não conhece, que você não sabe. Não cometa os mesmos erros que você cometeu. Estude por questões, analise suas estatísticas, veja a evolução de vocês e acompanhe, monitore, veja, ajuste. Você já sabe o caminho que você tem que fazer. Agora é daqui para frente. Esquece o passado. Daqui para frente. Agora é a hora. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e bora destruir as questões. Até mais.